Thank you very much. Bom, vamos passar agora então para a intervenção do Manuel Pinheiro. Penso que tem aqui a sua apresentação. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostava de agradecer o amável convite para estar aqui na terceira conferência. Estive na primeira, na segunda por vídeo e estava convencido que não vinha à terceira, mas por isso agradeço quer ao João Gavião, quer ao João Marcelino. E para além disso, gostava de dar os parabéns por o esforço, bem como os restantes parceiros que têm feito, nomeadamente neste sentido, no qual eu acho absolutamente decisivo. Puseram-me o desafio para falar sobre edifícios e alterações climáticas. E, como eu iria falar a seguir, nomeadamente à Diane, agora o Gunter, em relação a essa componente, eu pus aqui uns slides que posso passar rapidamente. O primeiro era, estava a ver algumas fotografias que tinham sido colocadas no site da Conferência Internacional que está a decorrer em Paris, em COP, e encontrei esta conferência, que eu acho que ela fala por si. Esta fotografia. Ou seja, não é porque nós acreditamos ou não acreditamos porque as coisas não acontecem, mas eventualmente elas podem vir a acontecer. Nós hoje temos desafios climáticos que me parecem absolutamente incontornáveis. Já foram aqui falados em relação ao COP, nomeadamente oportunidades que o investimento na área dos edifícios, eventualmente, dado o seu período, do ponto de vista de investimento e de retorno, poderá ser muito interessante. Nós sabemos em relação aos isolamentos que pode rondar os paybacks, podem variar entre os 10 até 12 anos, mas sabemos que esses isolamentos vão durar durante cerca de 50 anos e por isso é uma boa maneira para investir essa componente. Temos também na agenda, e esperemos que a conferência que começa segunda-feira consiga de facto chegar a metas para 2050 mais ambiciosas, que eventualmente aposte também na mitigação e que se interligue no fundo aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Julgo que são os grandes desafios e esperemos que caminhe nesse sentido. Mas muitas vezes nós vemos as discussões em alguns sítios e circunscrevemos as discussões a uma questão de aumento do mar ou de aumento da temperatura. Eu não sei se tenho a certeza se não estamos a tomar uma expressão que existe em português, que é tomar a nuvem um pormenor pela totalidade, ou seja, a nuvem por junho. E porque ao mexer na temperatura ou ao mexer no ciclo da água, nós estamos a mexer em todo o ciclo que de alguma maneira é absolutamente decisivo a nível nacional. E é, no mínimo, jogar à roleta russa com uma desvantagem, que normalmente a roleta russa só tem uma bala e neste caso nós temos 5 balas e só uma é que não está certa, por isso, ou seja, é absolutamente problemático. E por isso, hoje em dia os efeitos excedem essa componente, já foram aqui alguns falados. Ou seja, nós estamos a falar não só de aumentos potenciais de temperatura, como também em relação às alterações em termos, digamos, de alterações dos níveis do mar, como o aparecimento de doenças, a alteração em relação à dinâmica e também, de alguma maneira, aspectos absolutamente essenciais que daqui decorrem depois em relação às implicações. Nomeadamente, para o qual a discussão hoje em dia é cada vez mais reduzida, que é os efeitos extremos, de precipitação, de vento, ou onde, de alguma maneira, as casas, no sentido de serem um abrigo, são absolutamente decisivas nesse ponto de vista. E por isso eu acho que ganha muita importância em relação a essa componente. Há várias zonas de risco e a má notícia é que nós estamos numa que não é talvez a mais simpática de todas. Ou seja, se alguém tiver o bolo rei, a nós vai-nos sair a fava. E por isso acho que temos que ter alguma atenção em relação a essa matéria. O desafio é, com certeza, mitigar e adaptar. E por isso temos diferentes estratégias. Uma, por um lado, fazer um esforço para que a forma como utilizamos os recursos sejam mais eficientes, reduzindo, nomeadamente, em termos do consumo. E uma das estratégias que já os nossos antepassados sabiam, e quando eu vejo a casa no Minho, nomeadamente os meus pais, ela estava adaptada ao clima, senão as pessoas abandonavam. E, eventualmente, até aqui há 200 anos atrás, como sabem, o sistema de saúde não era exatamente bom. E muitas das vezes a gente vê nas zonas rurais que as casas diziam que estavam embruxadas, que tinham outras coisas. O que elas tinham era, eventualmente, eram casas que de alguma maneira não eram salubres e que tinham esses problemas em relação a essa componente. E por isso o desempenho bioclimático é absolutamente essencial, a eficiência dos sistemas é fundamental e a Passive House é um dos mecanismos muito importantes nesse sentido. Mas não podemos deixar de omitir que, provavelmente, em qualquer dos cenários, nós temos que nos preparar para a adaptação.
E isto significa que, eventualmente, temos que escolher bem os locais onde vamos fazer o investimento e o desenvolvimento, ou, eventualmente, preparar para efeitos extremos. Só que temos uma ideia, a sede da EDP, que vai ser certificada pelo Lidera, está localizada no Caixo Estreia, numa zona relativamente reduzida, já vai ter comportas que, eventualmente, o permite subir. E por isso eu acho que talvez isso pode ser feito num edifício estratégico, mas não pode ser feito do ponto de vista, digamos, sistemático. E por isso, quando olhamos para a questão da energia e do clima, nós temos sempre aquela questão do meio cheio e do meio vazio. O que é que eventualmente é o meio cheio, que é a certeza, é que sabemos que 40% ou mais, vimos aqui, que é consumida nos edifícios. Que, por outro lado, também sabemos que a certificação energética vai pressionar essa componente. Que a União Europeia quer ter uma estratégia de carbono de alguma maneira reduzido. E que o clima, a energia e o carbono são, no fundo, duas faces da mesma moeda e que, de alguma maneira, o que nós queremos é procurar, em termos, digamos, de baixa carbono, eventualmente em ser eficiente. Mas, muitas vezes, o que olhamos para ali é que nem sempre, por um lado, temos a noção dos custos, porque muitas vezes só vemos aqui o custo direto e não vemos o custo depois que decorre à volta, e muitas vezes, em termos, digamos, de financiamento, isso não é evidente. E por isso, esse talvez seja lá a versão mais cheia ou mais vazia deste copo. E vocês dizem, bom, mas isso se calhar com as alterações climáticas é seca. Esperemos que não seja, porque eventualmente isso tem algumas implicações. A pergunta, talvez que eu me questiono, e desde 2000 com o Lidera e as outras componentes, é que às vezes eu não consigo perceber o que é que nós estamos à espera. Se estamos à espera, esta é mais uma das fotografias da COP, se estamos à espera, eventualmente, que caminhe nesse sentido, ou, eventualmente, em relação a Aveiro, não sei se tem a consciência, mas a Aveiro está nas zonas que vai ter direito à fava. E, por isso, estas imagens lindíssimas, eventualmente eu recomendo-vos vivamente. Eu gostava de fazer um inquérito, se a organização me permitir, a perceber quantas de vocês é que têm carta de marinheiro na sala. Ok, eu recomendo-vos que comprem carta de patrão de alto mar, porque rapidamente, se calhar, vamos começar a precisar disso. E por isso, os que estão na sala estão preparados. Por outro lado, eu acho que a sala está muito preparada para as alterações climáticas, porque todas as pessoas foram para trás, e por isso, se houver inundação, só os oradores é que vão à vida. E por isso, vocês, eu acho que nós estamos a reagir de forma inteligente e não em relação a essa componente. Eu estou seguro que, eventualmente, termos veículos anfíbios para visitar este edifício daqui a uns anos, se calhar vai ser útil. E por isso recomendo, mas vocês estão a olhar para mim e dizem, bem, mas é uma boa margem, é um bom negócio. Eu admito que sim. O que é que nós estamos à espera? Dos pontos de ruptura, quer em relação à temperatura ou aquilo que se dizia em relação ao ciclo do petróleo. E outro dia estávamos no técnico e uma grande discussão falava-se que eventualmente quando o petróleo eventualmente terminar ou pelo menos for mais reduzido ou o preço aumentar, isto vai mudar. Eu lembrava-me, e estávamos a discutir, e eu olhei para um colega meu, que é o Manuel Correia Guedes, ele olhou para mim e lembrámos de uma frase que se calhar vocês conhecem, que era de um ministro saudita do petróleo, quando foi da crise. Não sei se lembram o que é que ele disse. Ele basicamente perguntou porque é que acabou a idade da pedra. Vocês têm ideia porque é que acabou a idade da pedra? Não foi por falta de pedras, que elas existem hoje. A idade da pedra acabou porque, de alguma maneira, nós tivemos uma tecnologia ou um sistema que era mais eficiente. E por isso nós não vamos poder estar à espera do petróleo se temos hoje em dia sistemas mais eficientes de desempenho bioclimático, como as casas passivas, ou se temos outro tipo de equipamentos mais eficientes. Ou então corremos o risco de voltar à idade da pedra. E por isso, se olharem desse ponto de vista, podem achar até interessante aquele posicionamento e utilizar um bocadinho as pedras e essas componentes, mas eventualmente sabemos que no setor da construção a pedra é muito utilizada. Aliás, eu advogo que ela seja utilizada, mas de alguma maneira não exageremos. E também não acabaram, o sistema de iluminação das velas não acabou porque acabou a cera. As lâmpadas incandescentes não acabaram porque os materiais das lâmpadas incandescentes acabaram. Nem as compactas, nem os LEDs, nem se calhar os organic LEDs. E temos ali saltos de eficiência absolutamente brutais. Da lâmpada incandescente com 5%, passamos para as compactas fluorescentes com 30%, e hoje em dia os LEDs com 90%, e se teoricamente durarem as 50 mil horas que nos prometem, estamos cá para ver, eventualmente, se calhar, terá um impacto muito significativo. E por isso temos fatores de mudança. E não temos ali só fatores de mudança, como temos aumentos fatoriais. E, eventualmente, se calhar estamos à espera das estratégias e dos incentivos. E
Se olharem, a União Europeia é eficiente e tem objetivos de eficiência importante, mas reparem o que é o comentário, nomeadamente no site da União Europeia, este é de setembro, e não sei se vocês veem o que é que dizem em relação aos objetivos que Portugal estabeleceu. É que os nossos objetivos nem sequer são ambiciosos. E queria-vos dar mais um dado que talvez fosse interessante. Não sei se têm uma ideia de qual é a taxa de importação de energia primária na União Europeia média. O valor ronda 50%. E em Portugal, quanto é que vocês acham que é? Mais ou menos? 80%. Ou seja, o que nós não tivermos a pôr nos isolamentos de paredes, no envidraçado melhor, está-nos a sair pela porta, nomeadamente com uma areia nos sai pelas mãos. E por isso é absolutamente decisivo e absolutamente essencial que nós tenhamos isso em consideração. Vemos alguma componente do caminho. O caminho tem, eventualmente, a parte da eficiência energética e depois tem um momento que eu às vezes fico sempre perplexo. Quando a gente nos fala de edifícios inteligentes, eu fico sempre assim, julgado que as pessoas deviam ser inteligentes, os edifícios deviam responder a isso, mas é sempre um detalhe. Mas agora, por exemplo, uma das estratégias da União Europeia é o que eles chamam Smart Finance, que é financiamento inteligente. Não sei o que é, provavelmente essa ideia é não financiar a Europa, não sei se é isso que está em questão, mas são outras componentes. Quando olhamos para o financiamento, nomeadamente a nível nacional e Portugal 2020, e se estivermos à espera de valores muito significativos ou importantes para as necessidades, aqueles valores que o Gunther falou e a Diane, eventualmente o que nós vemos é eles são parecidos, só que lhes faltam zeros. Vocês podem dizer, eu também gosto muito, como eu gosto de um amigo meu, que é o Jaime Lerna, de Curitiba, que diz que imaginação é quando nos cortam um zero no orçamento. Só vos queria lembrar que ele não diz quando nos cortam 2 zeros no orçamento. Aí já não é imaginação. E por isso, se olharem para os valores que estão ali, para a eficiência energética ou para a reabilitação urbana, que são valores inferiores a 600 milhões para todo o parque identificado em Portugal, se dividirem por esse valor, vão ver que aquilo é meramente simbólico. Claro que vai haver exemplos importantes em áreas, nomeadamente, e em algumas situações, onde os exemplos podem-se mostrar, mas não vai ser isso que vai mudar. E por isso, se estiverem à espera dos financiamentos comunitários, é melhor esperarem sentado. E eu volto cá daqui a 1 ano ou 2 e vamos ver eventualmente o que é que vai acontecer. E por isso, esses valores são apenas muito simbólicos. E não só são simbólicos, como têm a lógica de multiplicar por 5 essa componente. Ou seja, por cada euro que é investido, eventualmente os capitais próprios devem ser multiplicados por 4 ou por 5. É mau ou bom? Não tenho a certeza. Eu acho é que nós estamos a pôr o foco errado. Se eventualmente, nesse ponto de vista, os investimentos são importantes e podem ter poupanças, eventualmente eu acho que nós devemos começar a fazê-los e não esperar por outras componentes. E, eventualmente, haverá boas notícias. Nós sabemos hoje que há, em termos de capacidade de controle digital e tudo, nós certificámos uma casa em que, basicamente, a casa fazia tudo. A única coisa que eu não me apercebi na casa é que as sanitas se deslocavam quando a pessoa precisava dela, mas de resto fazia tudo. Aliás, essa casa, que é uma casa inteligente, até quando se chegava à casa, se ele se apercebia que era um homem, a tampa da sanita levantava. Quero insinuar que a gente não levanta a tampa, mas por isso. Não sei o que é que ele fará quando chegam as senhoras, mas não pude observar, não tinha o dress code apropriado na altura, mas gostava de perceber. De qualquer maneira, a boa notícia é que hoje nós temos as casas, nomeadamente em relação ao projeto, as soluções bioclimáticas e passivas, e se olharem, por exemplo, para a comparação no fator 5, nomeadamente, estas casas passivas são, de alguma maneira, um fator 10 do ponto de vista de melhoria. Por isso já temos hoje em dia normas, temos exemplos e temos possibilidades de aplicar que são absolutamente decisivas. Também nos sistemas o aumento da eficiência é significativa. Veja-se os LEDs. Veja-se também que o fotovoltaico agora, e particularmente em Portugal, com a abertura para o autoconsumo, as células fotovoltaicas já atingem 17% de eficiência, começa a ser o ponto de viragem em relação a essa componente. E provavelmente daqui a alguns anos o sucesso de Tesla nas baterias será replicado eventualmente em relação a outro sítio. Por isso começamos a ter, não só nas componentes construtivas como nos sistemas, algumas oportunidades interessantes. E estes modos de utilização. E por isso, essa abordagem acho que é no mínimo relevante. Para além disso, as nossas metas do quase zero de energia eventualmente vão nos desafiar, sobretudo a uma escala local, onde eu chamo a atenção para um efeito que tem sido menos discutido, mas que eu acho que é absolutamente essencial, é não trabalharmos apenas na escala do edifício, mas trabalharmos na escala do bairro e na zona. E se calhar vamos ter que ter bairros passive house, vamos ter que cidades passive house e não apenas um edifício. Isto porque, vou-vos dar um exemplo, não só na área da energia, mas na água,
Não é compensador fazer recolha de águas pluviais e pôr num edifício, paybacks de 12 anos. Depende, a menos que o preço da água aumente, segundo a previsão que as comissões que estão a discutir isso gostariam de ter, que são 3 ou 4 vezes. Mas, eventualmente, fazê-lo ao nível do bairro já poderá ser interessante. E o mesmo o eólico. E por isso, há aqui um trabalho de escala. Ainda há pouco tempo, eu orientei, foi publicada uma escala que olhava para Mirasintra, onde um conjunto imenso de soluções para um bairro designado na altura do social, não se compensava quase a nível em termos das intervenções dos edifícios, exceto os pequenos isolamentos, mas depois à escala do bairro, eventualmente isso faria significado. Até porque pôr andaimes tem outro custo, tem outra implicação se for com uma escala diferente. E por isso eu chamo a atenção que o efeito de escala é absolutamente, do meu ponto de vista, decisivo. Na sexta-feira, há uma semana atrás, terminou uma tese que eu orientei de um protocolo entre o técnico e o UNEC, da Ana Vasconcelos. Fez um trabalho muito meritório, nomeadamente em olhar e fazer um edifício de referência dos anos 50 e 60 e terminar para esse edifício várias possibilidades de solução. Aqueles pontinhos que vocês têm ali são 35 mil soluções diferentes. E dessas 35 mil soluções diferentes, traduziu-se em relação a um conjunto de soluções que são custo-eficiente, em que vemos, por exemplo, algumas coisas como esta curva, onde o nível ótimo, eventualmente, é neste valor em termos de custo ótimo. E estamos a falar do custo não só de investimento, o custo de manutenção e depois o custo de operação. Já, por exemplo, o isolamento em relação a algumas áreas pode não compensar e conseguimos encontrar várias soluções onde, peço-vos desculpa, onde o custo ótimo é relevante. O que quer dizer é que hoje em dia já temos instrumentos que nos permitem selecionar ajustadamente essa componente. Se calhar o custo ótimo e os investimentos que se terá que fazer em casas a norte poderá ser ligeiramente diferente daquilo que será feito, nomeadamente em casas no Algarve ou noutros componentes, onde a relação entre aquecimento e arrefecimento não é exatamente a mesma componente. E por isso, há um aspecto que eu acho que tem sido eventualmente menos referenciado, mas de alguma maneira um conceito de um baixo desempenho em termos, digamos, de energia é uma alavanca para uma abordagem integrada mais alargada, porque é o conforto. Inclusive, falou-se aqui que eventualmente é mais sexy, eu não quis dizer em relação a outras dimensões, mas é absolutamente decisivo em relação a isso. A nossa experiência, que foi muito gratificante num processo de aprendizagem, nomeadamente com as casas que nós certificámos, nomeadamente, não já apenas a passiva, mas também na procura da sustentabilidade, eu queria-vos salientar que aquelas casas que têm ali têm também um excelente desempenho do ponto de vista do consumo de água. Chegou a haver perguntas, quando eu fazia a apresentação dos consumos de água, as pessoas perguntavam se eles tomavam banho. Eu disse, eles cheiram bem, seguramente. Da produção alimentar até outras componentes. E por isso isto pode ser uma alavanca para outra componente. E entra já mais, de alguma maneira, na componente daquilo que é o lidera. É uma abordagem integrada, e eu acho que eventualmente é importante, porque se nós não vivemos só de energia, a água, a produção alimentar e os outros também é absolutamente decisiva. E por isso essa visão integrada e o caminho para a sustentabilidade parece-me que é importante. E eu acho que estas casas são uma alavanca. Por exemplo, no sistema Lidera, a energia pondera-se 18%, a que se junta, nomeadamente, a parte que tem a ver com o conforto. E por isso mais de 20 e tal % estão associados. Mas não se reduz a isso. As vivências socioeconómicas, os outros, os custos operacionais são absolutamente decisivos. E gostava só para terminar, cumprindo um bocadinho o prazo que foi combinado, que de alguma maneira hoje em dia há alguma expectativa. Eu não sei se o que eu tenho ali é aquilo que eu desejaria, aquilo que em inglês se diz wishful thinking, ou aquilo que a gente eventualmente vai ocorrer. Em 2010, o Deutsche Bank põe uma nota em relação aos chamados edifícios verdes, em que diz que eles eventualmente não são um nicho, mas serão talvez aquilo que é dominante. Quando nós olhamos para o ULI, nomeadamente a análise de 2015 que vocês têm aqui das tendências, nomeadamente junto dos fundos, eu faço uma análise muito cuidada num livro que foi publicado na FNAC, que se chama O Imobiliário Sustentável. De alguma maneira aqui nota-se de forma clara que começa a haver aqui uma tendência intencional, eu vou repetir, intencional, ou seja, de intenções, muito forte nesse domínio e vários exemplos. E por isso eu acho que nós temos que trabalhar, e como foi referenciado também anteriormente, para que mais do que fazermos exemplos, eventualmente façamos aquilo que vai ser o mercado dominante no mercado. E gostava-vos de deixar com a última pergunta de que é que, no fundo, nós estamos à espera. Muito obrigado. Muito obrigado.
Não sei se há alguma questão na sala. Força. Força. Eu acho que consigo sem microfone. E a questão, sem microfone. Sim. A questão era para os dois oradores e tem a ver com a questão da rentabilidade económica, porque se falou dos 8 anos de payback na primeira apresentação, depois o professor Manuel Pinheiro acabou por referir nos 10, 12 anos no caso dos isolamentos. Depois há aqui uns slides sobre a questão da rentabilidade económica e a minha questão é, saber nós que a nossa cultura de aquecimento é muito baixa, se nesses estudos se considerou uma climatização a tempo inteiro e um comentário relativamente a isso. E ligar isso também à questão do financiamento. Estamos todos na expectativa do financiamento e o financiamento nas fórmulas da rentabilidade não deveria entrar, mas também é essa a questão, estando na fórmula do financiamento. Depois temos que ter algum retorno. Mais devagar, senão... É mais devagar. Mas esta questão também era mais para a questão do nosso financiamento, depois termos o retorno, devemos ter retorno, temos pressão para ter retorno financeiro dessas soluções e eu acho que essa é uma pressão muito grande para nós, portugueses, e basicamente o que eu pedi era um comentário acerca dessa expectativa que estamos a criar em termos de retorno financeiro às pessoas. I understand that you have spoken without microphone. E acho que... Give you the answer. Okay. Bom, eu acho que houve aqui várias questões. Se calhar, começando por a rentabilidade. Okay. Há um primeiro aspecto que eu gostava de dizer, que quando fazemos estudos de rentabilidade eu tenho imensa dificuldade em calcular a rentabilidade, nomeadamente no aquecimento e no arrefecimento. E vou explicar porquê. Porque, supostamente, eu tenho que fazer um cenário e não aquilo que é real. Na realidade, nós passamos imenso frio e calor nas nossas casas e nós não aquecemos e não gastamos essa energia. E por isso, quando quantificamos isso, e a Coeres fez um trabalho louvável do ponto de vista do levantamento e de outras componentes, nós não conseguimos ter efetivamente os consumos energéticos. E por isso, quando comparamos com o real, não há aqueles valores que eu lhe disse, é no fundo aquecer em alguns momentos extremos e por isso o payback vai para 12 anos ou mais. Ou seja, que se calhar estamos a falar de 8 anos e da mesma componente em relação a essa vertente. E por isso, as taxas de rentabilidade... Está-se a ouvir? You understand? Não, ok. As taxas de rentabilidade, eventualmente, e depois há uma outra armadilha que é absolutamente terrível e que o Lidera tenta mudar, que é o seguinte. Nós, ainda ontem estava a falar, não vou dizer quem é, mas é na sede do maior banco português. Estava a falar com os responsáveis, estamos a fazer lá um estudo para o aproveitamento das águas e das outras componentes, e eles estavam muito felizes porque tinham projetos com taxas de rentabilidade de 8 meses, de 1 ano, 2 anos. O que são happenings, não são realidades, muitas vezes, é porque há aquele momento em relação a essa componente. E por isso nós normalmente estamos habituados a esperar que as taxas de rentabilidade sejam muito reduzidas e os períodos de retorno sejam relativamente reduzidos, o que é absolutamente um risco. Vou-vos dar um exemplo. Quando eu, por exemplo, no técnico, faço uma taxa de rentabilidade e analiso, por exemplo, um período de retorno para um secador de cabelo que está disponível nas casas residenciais do técnico, o período de retorno de eu substituir os secadores é de 2 anos. Parece-vos bom ou mau? Tomam a decisão que sim ou que não. 2 anos é baixo, se calhar faz sentido. Só que se eu vos disser que um secador numa casa de uma residência de estudantes, e nomeadamente nos balneários, se calhar não dura 1, essa taxa é péssima. E por isso o que eu acho que nós temos que fazer, e é o que o Lidera faz, não é o período de retorno, mas é dividir o tempo de vida pelo período de retorno ou utilizar o vale. Senão não faz sentido. E por isso, ou seja, nós temos que nos habituar na componente construtiva. Isto é levado a que muitas vezes se tenham implementado soluções nos sistemas, e a armadilha que houve na certificação energética anterior, que se ponderou muitos sistemas face à componente construtiva, resulta nessa componente. E por isso, primeira mensagem, temos que analisar, mas temos que analisar os custos do ponto de vista, digamos, no ciclo de vida. Até porque nós sabemos que aquele isolamento que nós pusemos, o envidraçado que nós instalarmos e as medidas que nós intervimos, elas são, de alguma maneira, vão ser seguras durante aquele período.
as duas outras coisas que vamos fazer. Eu acho que os financiamentos vão ser interessantes, mas como exemplo, se estivermos à espera de grandes alavancas, esqueçam e fiquem sentados, porque eventualmente isso não vai ocorrer. Os valores são tão baixos. A outra coisa é a expectativa de que aquilo seja um capital semente multiplicador. Eu, aliás, disse uma vez no Iru, perguntei-lhes qual era o negócio, tirando as armas e a droga, que tinha uma taxa de rentabilidade e paybacks de 1 ano ou 2 anos. Porque eu acho que é completamente impossível na componente construtiva. Ponto. Agora, não podemos entrar nessas armadilhas e por isso nós vamos ter, eu acho que temos que aproveitar aquele dinheiro que está ali. Temos que eventualmente ir buscar outro. Mas temos é que nos motivar todos, eventualmente, para poupar nos sítios certos. Porque se nós não pouparmos hoje em dia no investimento no isolamento, se calhar a seguir vamos pagar no sistema de saúde e nas outras componentes, que é o problema que vamos ter a seguir. E nós temos um conjunto de baixas médicas, temos casas que passam em situações absolutamente críticas, nomeadamente por causa dessa componente. Não sei se te respondi às perguntas todas. Ok. Muito obrigado. Ok, eu penso que acharam aqui pistas importantes. Temos também a olhar para a taxa de retorno aqui do painel e, portanto, com o risco de atropelarmos ao almoço, e agradeço evidentemente a intervenção